Depois que tudo isso aconteceu, depois dessa batalha de Abraão contra os reis do Oriente, depois da libertação de Ló, depois do encontro com Melquisedeque, depois do encontro com o rei de Sodoma, depois de tudo isso, acontece esse diálogo de Deus com Abraão. E vejam que Deus diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. O que nós temos aqui é algo simplesmente extraordinário. Por quê? Porque o que nós temos aqui é o que a teologia, é o que os teólogos chamam a imanência de Deus. Deus é transcendente. Deus está acima de todas as coisas. Deus está além do universo e das coisas criadas, vivendo numa realidade absolutamente atemporal. O universo não pode contê-lo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o tempo, ele criou o espaço. Nada dessas coisas podem dominá-lo, podem contê-lo, podem influenciá-lo, podem alterá-lo. Ele é transcendente. Mas o que acontece aqui em Gênesis 15, algo que já vimos acontecer em outros momentos da história de Gênesis até agora, é que esse Deus transcendente, ele vem até aqui, e ele fala com as pessoas. Se existe algo maravilhoso, grandioso, uma obra majestática, que vemos nesse capítulo e que passa despercebido por nós, é o fato desse Deus transcendente, ele se aproximar e falar, e conversar, adotar a nossa linguagem, adotar o nosso vocabulário. É como se fosse um rebaixamento, entre aspas, de Deus. Ele adota o nosso vocabulário para falar conosco. O nosso vocabulário é tão limitado que ele cabe num livro chamado dicionário. Ele cabe lá, é limitado o nosso vocabulário. Mas o Senhor entra nessa nossa realidade. Ele intervém no nosso drama. Ele vem até aqui. Ele entra na história, e ele conversa conosco, e conversa conosco adotando a nossa linguagem. É uma espécie de auto-humilhação de Deus. Os reformadores diziam que essa forma como Deus fala com o homem, em especial nas Escrituras, eles diziam que isso é o balbuciar de Deus. Deus balbucia quando fala conosco. Como assim? O que significa essa expressão que os reformadores usavam, dizendo que Deus balbucia quando fala conosco? Significa que ele adota o comportamento de um homem que conversa, um homem que tem um vocabulário imenso, mas que se humilha conversando com um bebezinho no berço. Vocês já viram alguém conversar com um bebezinho no berço? Já viram como que é? Não é ridículo? Já viram? O que esse homem faz? Ele se rebaixa. Ele conhece termos. Ele é um doutor. Ele fala diversas línguas. Ele conhece muitas palavras que nós talvez nem na nossa língua conheçamos. Mas ele vai falar com o bebezinho no berço. E o que ele fala para o bebezinho? Ele balbucia com o bebê. Ele se rebaixa, por assim dizer, para conversar com o bebê. E quando ele conversa com o bebê reage? Reage. O bebê sorri, o bebê se mexe, o bebê faz ali os seus rostinhos ali, que deixam todo mundo encantado.
Mas há esse contato desse homem com o bebezinho. Ele sai, esse homem sai ali do seu universo intelectual gigantesco, altíssimo, e ele se põe ali diante do bebezinho e balbucia com eles. O que nós temos aqui é isso. Nós temos aqui isso. Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Deus falando com o homem, Deus transcendente, imenso, o universo não pode contê-lo. Ele, no entanto, se aproxima e adota a nossa linguagem, o nosso vocabulário e fala conosco. É o balbuciar de Deus, é uma das maiores expressões do seu amor, da sua graça e da sua bondade.